Amém. Irmãos, estamos então seguindo o nosso estudo, é o estudo temático de panorama do Novo Testamento, a visão panorâmica, temática, e estamos estudando as cartas paulinas, né? Com o objetivo de que a gente leia com entendimento, né? E que você seja incentivado à leitura e ao estudo da palavra, né? É isso que queremos. Estou fazendo esse trabalho como professor, mas também como missionário, né? Desejando que você participe do estudo missionário e transmita a outros, né? Dentro do discipulado cristão. Essa é a nossa intenção na apresentação desse trabalho, né? A carta inicia, segundo a Epístola de Timóteo, ele apresentando, no verso 2, né, ao amado filho Timóteo, a graça, a misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Então, ele apresenta Timóteo, né, como filho e desejando a ele a misericórdia, né, que pertence à saudação pastoral de Paulo. No verso 1, ele diz que ele é apóstolo pela vontade de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Então, a promessa da vida em Cristo Jesus o encaminhou como apóstolo e ele agora encaminha a Timóteo, seu discípulo, né, seu filho, né, dentro da misericórdia de Deus para que ele entenda o serviço pastoral. É o que ele está fazendo aqui. Então, quando chega no verso 3 até o verso 5, ele diz que Timóteo deve lembrar e ter recordação da fé que foi levada a ele. Ele fala uma fé sem fingimento. E a declaração é bem assim: que primeiro habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Então, o apóstolo Paulo conhecia essa família, né? A família conhecida dele, ele sabia o testemunho da avó, sabia o testemunho da mãe, que eram liderança na igreja, né? De forma que elas tinham algo a transmitir. E ele fala assim, você recebeu isso, né? E é interessante que ele fala assim, eu te admoesto, no verso 6, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Então, ele foi colocado como liderança por Paulo, né? É discípulo de Paulo, e Paulo, então, apresenta dessa forma, firme, para com ele, né? E ele fala, por favor, você reavives, porque foi colocado em você, e está na hora de exercer aquilo que você recebeu, né? Não te envergonhes, realiza o trabalho do nosso Senhor. Ele fala, mesmo nos meus sofrimentos, por fato de eu ser encarcerado, você não se envergonhe, porque eu sou encarcerado pelo testemunho de Cristo. Inclusive, hoje em dia, algumas pessoas pensam que aquele texto que fala, né, para a gente lembrar dos encarcerados, pensa que é para ir na prisão, ver lá as pessoas, os malfeitores, né? Não. A gente vai na prisão, vê as pessoas que foram presas por causa dos seus crimes, por misericórdia e evangelização, né? Temos que ganhar essas pessoas para Jesus. Mas o texto que fala dos encarcerados está falando no contexto do cristão injustiçado que está preso a esse, e ele deve receber assistência, como Paulo recebeu, né? E é disso que Paulo está falando aqui, né? Mas o serviço cristão nas prisões, ele deve acontecer por causa da evangelização, né? E é um lugar de luta espiritual, mas também de muita conquista de almas, como tem ocorrido realmente, né? Então, dessa forma, nós encontramos o início do capítulo 1, né? E ele fala bem assim, sobre Jesus Cristo. Verso 8 vai falar do poder de Deus, né? Aí 9 e 10 fala bem assim, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte,
como trouxe à luz a vida e a mortalidade mediante o Evangelho. Então, a imortalidade, né, a vida eterna em Cristo Jesus foi concedida por Jesus, pela sua morte, pela sua ressurreição. Ele trouxe essa luz que nos ilumina e nos retira das trevas, né? É esse o sentido desse texto. E ele fala assim, guarda o bom depósito, no verso 14, né? Que foi comunicado a você mediante o Espírito que habita em nós. E no verso anterior ele fala assim, mantém o padrão das sãs palavras. Então, guardar o depósito, mantendo o padrão conforme recebeu. Foi ministrado com fé? Mantenha a fé. Foi ministrado com zelo? Mantenha o zelo, né? Não diminua o critério ao passar para frente o discipulado que recebeu. É esse o sentido. Aí é dito sobre a situação do apóstolo Paulo a partir do verso 15, né? E ele diz assim, estais ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo, Hermógenes, conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Então, 2 perseguiram e atrapalharam o ministério do apóstolo, né? Pessoas que não estavam imbuídas do Espírito Santo. Mas Onesíforo, né, muitas vezes o animou. Como é importante ter gente que nos anima, né? Que tem o cuidado do missionário. Hoje é chamado de cuidado integral do missionário. Cuidado integral, irmãos, deve ser integral, né? Não é bajular o missionário, mas é entender que ele precisa de sustento, que ele precisa de consolo, né? E que ele precisa, é importante que tenha comunhão com ele, né? E com ele e com a família dele, né? Isso que seria integral, né? Tanto no campo quanto no retorno do campo. Então, isso foi prestado ao apóstolo Paulo, né? Através desse irmão aqui, Onesíforo, né? E ele fala assim, muitas vezes, e não se envergonhou das minhas algemas, antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. E o Senhor lhe conceda, naquele dia, achar misericórdia da parte do Senhor. E ele fala assim, você sabe o quanto serviço me prestou ele em Éfeso. Então, reconhecimento, né? É muito importante o líder reconhecer aqueles que cuidam dele, né? O cuidado é de Deus e a gratidão também, né? E aí nós entramos, então, no capítulo 2. Quando entramos no capítulo 2, nós estamos, então, vendo Timóteo agora como testemunha do Evangelho, do verso 1 ao verso 13, né? Diz assim, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e que o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então, ele está falando de uma sequência discipulada. Não só Timóteo ouviu isso de Paulo, como através de muitas testemunhas, de pessoas que Paulo ministrou e que agora ministram também para Timóteo. Então, ele falou, você tem ouvido isso, né? E você deve transmitir também, para que pessoas fiéis sejam idôneas para instruir outros. É a sequência discipular, né? Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então, fomos chamados por Cristo, vamos cumprir o mandato de Cristo. Ele fala assim, igualmente o atleta, ele não é coroado se não lutar segundo as normas. E o lavrador, que trabalha, deve ser o primeiro a participar dos frutos. Então, ele deu exemplo do soldado, do atleta e do lavrador. 3 pessoas que precisam, no seu ofício, de disciplina, de perseverança
e de atenção. Pondera o que chegou na segunda carta de Timóteo, né? Que bênção que Deus nos dá, né? E ele fala bem assim no verso 11: fiel é essa palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, né? Então, Deus é fiel, o Senhor é fiel, mas ele também é justo, né? Deus não pode negar a si mesmo. Então, a fidelidade dele ele nunca será infiel com quem é infiel com ele. A fidelidade continua. Mas ele não vai endossar as palavras. Pegamos o exemplo do Antigo Testamento, né? A Bíblia diz que que Deus não deixava nenhuma das palavras de Samuel cair por terra, né? É o sentido que Paulo está colocando aqui, né? Bem, dessa forma, a gente entende como essa carta, o nome do Senhor é fiel e firme, né? E ele permanece com seu caráter. Então, do versículo 14, né, até o versículo 19, nós temos o intuito de recomendar essas coisas. Ele fala: dá testemunho solene a todos perante Deus. Evita contendas de palavras. Isso não aproveita para nada, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem o que envergonha a sua vida e nem do que se envergonhar, né? Que maneja bem a palavra da verdade, evita os falatórios, coisas inúteis, coisas profanas. Não use nada disso, porque é impiedade maior para quem usa. A linguagem das pessoas que usam desse tipo de coisas profanas corrói como câncer, entre os quais se encontram, ele vai lembrar, Himeneu e Fileto, que eram opositores de Paulo. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, estão pervertendo a fé de alguns, né? Dizendo que já era o tempo escatológico, quando ainda não era, né? Hoje em dia, algumas pessoas falam isso, né? Que Cristo já veio e quando Cristo não veio ainda, né? Ah, mas só veio para a gente. Ah, veio num lugar entre a terra e o céu, num lugar intermediário, em que só uma profetisa viu e escreveu sobre isso. Isso não é a palavra de Deus, né? Então, a ressurreição não veio e o arrebatamento não chegou ainda e a vinda do Senhor está próxima, né? É disso que a palavra de Deus fala. Então, ele diz: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, numa casa, existem vários tipos de jarros, né? Tem jarro que é para honra e tem jarro que é para nada, né? Para serviço já quase de desonra, né? Ele fala bem assim, né? Para honra e para desonra. Mas se alguém se purificar dos seus erros, será colocado como jarro de honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Então, não seja um jarro, um vasilhame para colocar lixo. Seja um vasilhame para honrar o seu Senhor. E é isso que ele apresenta. Então, repele as questões insensatas. É 2:23. Repele as questões absurdas. Sabes que só engendram contendas. Então, muitas palavras de Paulo
dizendo para fugirmos da contenda e ministrarmos o que é santo. É preciso levar as pessoas que não entendem isso de volta à sensatez e livrando-se dos laços que o diabo colocou com questiúnculas e coisas de lei, legalismo e alimentação e guardas de sábado, luas novas, dias sagrados, ao invés de conceder a vida inteira ao Senhor. Então, é assim que diz o verso 26 do capítulo 2. O capítulo 3 entra falando, né? Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Quanta irreverência na igreja, né? À custa do show se introduz a irreverência. À custa do entretenimento se esquece do sagrado. E ele diz isso aqui. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis até, e inimigos do bem, traidores atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder que a piedade tem. Foge também destes, é a palavra de Paulo. Você tem um ministério para fazer? Foge desses empecilhos, dessas distrações, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Então, uma palavra dura do apóstolo, dizendo que tem quem se preste a honrar o falso mestre. E ele fala assim: aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Então, todas as novidades são apresentadas, as pessoas querem as novidades. Mas e o conhecimento da verdade? Que é para piedade, que é para fé, que é para quebrantamento, que é para santidade. O que acontece com isso? E ele cita exemplo. E do modo que Janes e Jambres resistiu a Moisés, lá no Antigo Testamento, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Então, muita exortação quanto a não coadune, não tenha comunhão, não fique perto de gente complicada, né? Busca gente sadia, gente que te puxa para cima e não que puxa para baixo. É a palavra apostólica. E aí, com esse jeito de Paulo apresentar, né? Nós entramos no verso 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e o meu sofrimento quase me aconteceram em Antioquia, Ícaro, Listra. Em variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Então, ele diz, existe um conflito. Se eu quero viver perfeitamente em Cristo Jesus, vai se levantar aqueles que não querem essa perfeição. Se eu quero proclamar o que a Bíblia diz, vai ter alguém que se levanta dizendo o que compete à sua própria conveniência. Existe uma luta nesse mundo, mas a luta é pelo Evangelho e pelo nome de Cristo. Né? Existem muitos impostores da fé. Isso se levanta, enganando e sendo enganados. É o verso 13 do capítulo 3. Mas ele fala, mas tu, e eu digo para você, meu irmão, permanece naquilo que aprendestes,
e que foste inteirado e de quem você recebeu. Você entenda isso. Então, essa é a exortação de Deus. Aí o capítulo 4 é o último capítulo dessa carta, e ele encerra, né? O apóstolo diz que chegou ao seu alvo, né? E vai falar da sua carreira, né, que está consumada. Então, do capítulo 4, do verso 1 ao verso 5, ele fala da fidelidade e do zelo na pregação. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Verso 5. Um pouco antes, verso 2. Prega a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e boa doutrina, porque haverá tempo que não sofrerão essa doutrina, e amontoarão para si mesmo mestres segundo as suas próprias concupiscências. 2 Timóteo 4, versículo 2 e 3. Como que se as pessoas estivessem sentindo coceira no ouvido, desejo de escutar suas conveniências. E ele fala, isso é uma recusa a dar os ouvidos à verdade e a se entregar às fantasias, né? Então, o apóstolo fala, quanto a mim, meus dias estão se abreviando, né? Verso 6. Aí ele diz, verso 7, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Verso 8, agora a coroa da justiça me está guardada. Ele falou, então, eu cheguei a um ponto em que o combate já está feito. Eu estou deixando discípulos para poder continuar a obra, do qual Timóteo é um, eu sou outro, e você é outro. Né? Então, continuemos a obra. Paulo fala, a coroa da justiça me está guardada. Eu tenho um reto juiz sobre mim, que vai ver o que eu fiz, e no dia dele, ele vai retribuir conforme ele quer. Isso cabe a todos nós, irmãos. Aí, no final dessa carta, existem recomendações pessoais, né? Do verso 9 em diante. Olha como diz o 9. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Né? Em vez de querer a bênção de Deus, quis a conveniência. É isso que ele quer dizer. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, cada um cuidando do seu próprio ministério, né? Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos, traze-o, pois me é muito útil para o ministério. Né? Então, Marcos, que teve conflito lá alguma vez, lá atrás em Atos, né? Se separou com Barnabé, ele diz, ele é muito útil. Toma contigo, traz para estar aqui, para a obra que eu estou fazendo. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. E ele tinha Tíquico como um dos seus grandes colaboradores. Né? Ele falou, essas pessoas estão fazendo a obra de Deus. Mas então Paulo ficou sozinho. Né? Cada um fazendo a obra num canto, e quem deveria estar o abandonou. E foi, então, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. E fala, eu quero estudar as coisas de Deus, e eu preciso do meu material de estudo. Traga. Alexandre o Latueiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. E tu, guarda-te também dele, quer dizer, evita pessoas complicadas. É uma tônica nessa carta. E ele fala assim, porque ele resistiu à nossa, não é gente quebrantada, né? Ele resistiu fortemente às nossas palavras. E ele termina dizendo o seguinte, o Senhor me assistiu, porque chegou a época da defesa dele, né? E me revestiu de forças. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelo século dos séculos. Amém. E aí ele dá as saudações pessoais. Saúde a Priscila, Áquila,
à casa de Onesíforo, né, que foi tão bom para ele. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto, né? Então, as pessoas amigas de Paulo também adoeciam, né? O crente também fica doente, né? E a gente ora e clama a Deus, toma remédio, faz o que é possível, né? Como ele diz lá, né? Mistura água com vinho por causa do estômago, realiza o que tem que realizar. E confiamos em Deus. Eubulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. Ele diz, eu falei que ia escrever a carta e eles estão mandando. Diz para Timóteo que eles estão mandando saudação, vários deles. O Senhor seja com teu espírito. A graça seja convosco. E é assim que Paulo encerra a segunda carta a Timóteo. Bem, está faltando pouco para nós terminarmos, né? Eu vou seguir com Tito, né? E logo Filemão, e a gente termina as cartas paulinas. Deus te abençoe. É uma alegria de falar contigo sobre as cartas de Paulo, na panorâmica do Novo Testamento, na verdade, essa panorâmica da Bíblia toda, né? A gente começou lá em Gênesis, nos livros da lei, né? E chegamos até aqui. Bem, Deus o abençoe, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Valdeir Contaifer. Paz.